aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será acontecerá. Yeshua, Yeshua, declare esse nome. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja, mas a igreja num piscar de olhos, acontecerá. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ele se manifesta nessa noite. Yahvé, Rafa, Ele é o que você precisa. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da cura. Aleluia. Adonai se manifestará. Yahvé, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Você pode declarar isso. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai,
Jireh, Adonai se manifestará. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos garante, Pai, que o Senhor é o grande eu sou. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa saúde. A Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra também nos diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, já não há mais separação, o véu foi rasgado do alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso, nós temos a liberdade, Pai, de entoar o Seu nome, de engrandecer o Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, seja exaltado, seja glorificado, Pai, nessa noite. Seja exaltado nessa igreja, seja glorificado nessa cidade, porque essa cidade pertence ao Senhor, Pai. Nós declaramos que Juiz de Fora é uma cidade do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu declaro que todo joelho se dobrará e se curvará diante do nome do Senhor, porque o Senhor, Pai, é o nosso Pai. Não há nome acima de todo nome. O nome de Jesus. É o nome de Jesus que está sobre as nossas vidas. É o nome de Jesus que está sobre essa cidade. Obrigado, Pai, porque nós recebemos esse nome. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos no Teu Espírito. E eu te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço pela palavra, por essa porção que o Senhor tem disponível para cada um de nós. Obrigado, Pai, pela palavra alcançando, transformando, renovando, fortalecendo cada um de nós. Porque os sinais acompanham a pregação da Tua palavra, Pai. Eu creio numa noite de sinais, milagres, maravilhas operando no nosso meio, porque a Tua palavra ela é ungida e ela funciona, Pai. Nós nos submetemos, Espírito Santo, ao Teu ministério. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. E eu te agradeço, em nome de Jesus, por cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Você está bem? Amém, pode se assentar, obrigado, louvor. Daqui a pouco vocês voltam. Glória a Deus, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Verbo da Vida, mais um culto de celebração, amém, glória a Deus, Deus é bom, e como eu disse hoje pela manhã, o diabo é um derrotado e ele não presta, amém? Glória a Deus. Você deve estar sentindo falta do nosso pastor, do nosso casal pastoral, eles foram convidados para ministrar em Visconde do Rio Branco, na nossa Igreja Verbo da Vida ali, que está sob os cuidados do pastor Bruno. E hoje eu não me aguentei de felicidade que uma notícia que eu recebi, porque não somente o pastor, como a sua esposa, a Dani, estão lá ministrando, nós temos também uma equipe de louvor lá, ministrando na igreja. Sabe, irmãos, nós temos uma igreja onde existe uma equipe de louvor que está aqui, servindo a nossa igreja de uma forma extraordinária, irmãos, sabe, fazendo essa conexão, sabe, nos conectando com a palavra, porque nós prezamos por tudo aquilo que nós ministramos aqui, seja com a palavra, ou seja com as canções, é a palavra do Senhor cantada, mas é um tempo de unidade, influência e crescimento, amém? Nós estamos crescendo, avançando, e nós temos 2 equipes de louvor hoje na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, e isso é maravilhoso, irmãos, bom demais, eu fiquei muito feliz com isso. E nós cremos nesse tempo lá sobre a vida deles, alcançando aquela cidade, impactando vidas sendo transformadas, casamentos sendo edificados, para a honra e glória do Senhor, amém? Nós cremos nesse tempo que eles foram em segurança, e estarão lá em segurança, e em breve estarão retornando para cá, amém? Para a casa deles em segurança também, glória a Deus.
Esse mês, irmãos, nós temos falado sobre firmeza doutrinária. E se você não sabe, você que está chegando agora na nossa igreja, tem muita gente chegando, e glória a Deus por isso. A nossa igreja, o nosso ministério, é um ministério de excelência, amém? Nós temos um aplicativo chamado Verbo App. E esse aplicativo, ele tem ali tem o blog da nossa diretoria, tem devocionais, tem ministrações, enfim, tem uma série de informações ali para que a gente possa cada vez mais prosseguir em conhecer Jesus Cristo, amém? Para que a gente possa cada vez mais se alimentar da palavra. Você pode acessar pelo aplicativo, ou então você pode acessar lá o nosso site, verbodavida.org.br, e ali você vai ter as informações da nossa diretoria, você vai ter a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores, mas existe algo ali nesse menu que diz o seguinte, que é aquilo que nós cremos, amém? Nós cremos na palavra e existem várias coisas descritas ali para você, eu vou ler algumas aqui. Nós cremos nas Escrituras, cremos na Trindade, cremos no homem, na queda e na sua redenção, cremos na vida eterna, no novo nascimento. Eu te convido ali depois, tem várias referências bíblicas, você abrir, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Hoje, especificamente, nós vamos falar, correlacionar esse tema, firmeza doutrinária com a Trindade. E eu queria te convidar, você a abrir a sua Bíblia lá em Salmos 139. Salmos 139, versículo 1. Eu vou citar aqui também um trecho desse livro, Uma Vida em Chamas, do Rick Renner. Nós não temos ele aqui na nossa livraria, no nosso Verbo Shop, mas você pode entrar lá no site Verbo Shop, que você vai encontrar. Se você tiver alguma dúvida, no final do culto você pode me procurar. A nossa igreja também, irmãos, nosso ministério também tem um aplicativo de rádio, chama Verbo FM. Então, se você quiser escutar a palavra, se quiser escutar louvores, baixe esse aplicativo também, para que você tenha a sua vida edificada pela palavra, amém? Glória a Deus. Então diz o seguinte, Salmo 139, versículo 1, eu vou ler na versão NVT. O Senhor, ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e sabes quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabe tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Presta atenção nisso, irmãos. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, ou ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. A escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Percebe, irmãos, o que a Bíblia está dizendo ao seu respeito. Eu te agradeço por ter me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Oh, aleluia. Oh, Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. E quando eu acordo, tu
ainda estás comigo. Oh, aleluia, irmãos. Sabe, esses dias eu estava adorando ao Senhor com uma música, e ela se chama Salmo 139. E é exatamente esse salmo cantado e como um cântico espiritual, sabe? E enquanto eu cantava, enquanto eu adorava o Senhor ali, e, sabe, me prostrando diante de Deus, a palavra me tomou de uma forma impactante, e eu fui levado a estudar um pouco mais a fundo a respeito desse salmo. E eu me deparei com um comentário bíblico que eu tenho, que diz o seguinte, a respeito desse salmo de Davi: essa é uma das expressões mais vivas e profundas da sinceridade na adoração ao Senhor e à sua palavra. E eu fiquei me perguntando, como um homem, numa antiga aliança, onde não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, teve tamanha e profunda revelação a respeito de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que nós estamos numa nova aliança com superiores promessas, e nós temos o Espírito habitando dentro de nós. Mas no Antigo Testamento, nós sabemos que o Espírito ele vinha sobre 3 classes de pessoas, especificamente com um propósito muito específico, para cumprir algo, amém? Então o Espírito vinha sobre eles, e eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Mas na nova aliança, todo aquele que crê em Jesus Cristo, eu e você, temos a plenitude do Espírito dentro de nós, amém? Mas é interessante que o que esse salmo resumidamente está falando é sobre a sabedoria de Deus, sobre a presença de Deus e sobre o poder de Deus. É sobre a onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Se olharmos aqui do verso 1 ao 6, ele vai falar sobre a sabedoria de Deus. E ele vai dizer o seguinte: Ele conhece cada detalhe da minha vida diariamente. Os nossos pensamentos e cada palavra que sai da nossa boca, Deus sabe todas as coisas. Nós podemos ver em Hebreus capítulo 13 que diz o seguinte: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. Deus, irmãos, é sábio demais. Nós podemos ver do verso 7 ao verso 12, ele falando sobre a onipresença de Deus. O salmista, ele retrata isso e diz o seguinte: aonde quer que estejamos, Deus estará conosco. Se eu estiver nos céus ou no mais profundo abismo, Deus estará comigo. Se eu estiver num jardim, num campo aberto, ou se eu estiver dentro do meu quarto com a minha cabeça encoberta, com as luzes apagadas, Deus se faz ali presente comigo. Nós podemos ver Jeremias 23, que diz o seguinte: acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, não sou eu também Deus de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não o veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Deus está presente, meu irmão. Aonde quer que você esteja, você tem a presença de Deus habitando dentro de você. Nós podemos ver também o poder de Deus, onde o salmista atribui a sua própria formação e o seu cuidado pessoal. A Bíblia está dizendo, irmãos, que mesmo no ventre, Deus estava nos criando, nos formando, estabelecendo cada detalhe das nossas vidas. Jeremias capítulo 1 vai dizer o seguinte: eu o conheci antes mesmo de formá-lo no ventre da sua mãe. Sabe, irmãos, Deus antes de nos criar, Ele criou o propósito e estabeleceu um propósito para que eu e você possamos viver. Nós somos criados para um propósito. Mas enquanto eu lia, relia e estudava cada vez mais esses versículos e esse texto e esse salmo, e eu me perguntava diante da grandeza de Deus: quem sou eu diante dessa sabedoria, diante dessa presença, diante desse poder? Mas sabe, irmãos, o Salmos 8 vai dizer o seguinte: o salmista olhando para toda a criação, para tudo de mais belo que Deus fez, e ele faz uma pergunta: quem sou eu diante de tudo isso? E Deus vai responder para cada um de nós, irmãos:
nós somos feitos um pouco menor do que Deus. Perceba a importância que eu e você temos aos olhos do Senhor. O que eu quero dizer para você, inicialmente, é que Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. Preste atenção, irmãos. Toda essa sabedoria, todo esse poder, toda essa presença de Deus, se Deus escolheu nos fazer dessa forma, é porque Ele deseja se relacionar com cada um de nós. E a questão é, e a pergunta que eu me fiz, o quão consciente eu estou dessa sabedoria, desse poder e dessa presença que está disponível para a minha vida? O quanto eu tenho valorizado isso diariamente? Porque é isso que realmente importa. Porque se olharmos para a religião, irmãos, ela vai colocar uma barreira entre nós e Deus. Sempre vai ter algo que a gente vai precisar fazer, sempre vai ter algo que a gente vai precisar conquistar, sempre a gente vai ser imperfeito demais. Mas sabe, irmãos, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se olharmos para o início, o que o salmista teve aqui era um vislumbre de toda a criação no início, mas também um vislumbre do tempo que havia de vir, que é o tempo chamado hoje, o ministério do Espírito Santo, o tempo da graça, do favor, o tempo onde nós valorizamos mais quem Deus é do que verdadeiramente aquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. E todas as vezes que eu estudo algum livro do pastor Reagan, eu me choco, porque ele sempre vai narrar um momento de visitação de Jesus, uma visão em campo aberto, em algo que Deus fala explicitamente ou de uma forma muito clara sobre ele, e eu falo, uau! Mas sabe, irmãos, que esse tempo, essas experiências são para cada um de nós, porque Deus, Ele não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, Ele ama cada um de nós igualmente, o amor dEle está disponível para todo aquele que crê. Eu estava lendo um livro do pastor Bud, que se chama Somos Ungidos, e ele diz o seguinte: nós nascemos de novo para vivermos em novidade de vida, sendo inspirados pelo Espírito de Deus. Infelizmente, há muitos cristãos que só estão dando carona ao Espírito dentro deles, sem considerar a sua presença, o seu poder e o seu auxílio. Quando, irmãos, estamos vivendo no automático a nossa vida diariamente, sem discernir a presença, o poder e a sabedoria de Deus, é como se estivéssemos apenas dando carona para o Espírito Santo na nossa jornada. Mas nós vamos ver um pouquinho hoje sobre o poder de Deus. Mais especificamente, irmãos, o Espírito Santo é o poder de Deus. Ou mais especificamente ainda, o Espírito Santo é o poder criativo de Deus. Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Hoje pela manhã nós falamos sobre a presença de Deus, a importância de valorizarmos a presença de Deus. E nós vimos que quanto mais perto, quanto mais nós valorizamos, nós aprendemos da santidade de Deus e do processo de santificação ao qual nós estamos nos submetendo, irmãos. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu valorizo a Deus, mais parecido com a palavra, o que a palavra diz a meu respeito, eu me torno. E hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus. E diz o seguinte, Gênesis 1:1. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Sabe, irmãos, aqui está dizendo que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E o primeiro entendimento que a gente tem que ter, que o Espírito Santo, ele não é inerte, ele se movimenta. E aí vai dizer o seguinte, que havia esse poder disponível, mas também havia uma treva.
E aí, quando Deus disse haja, aconteceu exatamente aquilo que Ele ordenou. Sabe o que nós podemos aprender aqui logo no início? É que o Espírito, ele se move mediante um comando. Independente daquilo que esteja acontecendo com você, o poder está disponível, assim como no início. O Espírito, o poder de Deus estava ali disponível para poder colocar ordem em meio ao caos. E quando nós discernimos, aprendemos e temos mais familiaridade com o poder e com o Espírito Santo, nós entendemos que quando nós declaramos a palavra, aquele poder que está disponível opera. E tudo aquilo que estava em caos se coloca em ordem. Porque é assim que Deus faz. Rick Renner, nesse livro aqui, Uma Vida em Chamas, e se você ainda não leu, eu gostaria de incentivar que você adquirisse. Sabe, ele vai dizer em vários momentos sobre vivermos incendiados pela palavra, incendiados pela oração, pelo Espírito, pela adoração, pelas almas, pela generosidade, pela santidade, pela humildade. Existem vários temas específicos, irmãos, que nós precisamos viver incendiados, para que o nome de Deus seja exaltado. E especificamente, quando ele trata a respeito desse tema, do Espírito Santo, e desse texto de Gênesis 1, ele vai dizer o seguinte: quando o Espírito Santo se moveu, foi liberado o poder criativo de Deus, trazendo ordem em meio ao caos que estava sobre a face do abismo. Assim, desde o início das Escrituras, vemos que o Espírito Santo foi revelado como o poder criativo de Deus. E ao longo de toda a Bíblia, lemos repetidamente que, quando o Espírito Santo está presente e começa a se mover, os indivíduos são revestidos de poder divino. E a energia criativa de Deus é liberada sobrenaturalmente. Vemos isso nas páginas da Bíblia, quando o Espírito Santo vinha sobre as pessoas comuns. E elas eram divinamente revestidas de poder para realizar feitos incomuns. Devo dizer que quando o Espírito é mencionado nas páginas do Antigo Testamento, ele nunca estará em silêncio ou imóvel. Ele se move, ele fala, ele capacita, ele libera o poder para transformar as pessoas e as circunstâncias. Se focássemos somente no Antigo Testamento, teríamos evidência suficiente para nos convencer de que o papel do Espírito Santo na terra é trazer o poder ativo e a voz de Deus para essa dimensão, à medida que os cristãos se rendem a Ele. Sabe, irmãos, o poder de Deus é o Espírito Santo. Ele é o poder criativo para operar em qualquer área das nossas vidas. Mas o que nos faz sermos revestidos desse poder é o tanto de rendição que a gente se coloca diante dele. O quanto você tem se rendido ao poder do Espírito Santo. O quanto você tem o buscado. Porque nós não vimos aqui em Gênesis falando que Deus sentiu o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo ele é uma pessoa, e toda pessoa ela deseja o quê? Se relacionar uma com as outras. A Bíblia vai dizer que ele tem ciúmes de mim e de você. Perceba, irmãos, o poder criativo de Deus, ele tem ciúmes de mim e de você. O quanto temos valorizado essa presença dele, esse poder dele em nós. Aleluia. Abra comigo em João 7,38. João 7,38 vai dizer o seguinte: quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, e os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Sabe, a palavra vai dizer que todo aquele que crê e receber o Espírito da promessa, o Espírito que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós, o poder de Deus fluiria de uma forma abundante e extraordinária. É isso que essa palavra fluirão está dizendo. Você vai ser tão cheio, tão transbordante, e aquilo vai impactar tanto a sua vida que não vai ficar somente em você. As pessoas que estiverem ao seu redor, as pessoas que conversarem com você, as pessoas que trabalharem com você, elas perceberão que você carrega algo diferente. E o que é que você carrega? A vida de Deus. Perceba, irmãos, eu estava assistindo
uma aula do Rema. Eu sou alumni, quem já se formou no Rema, você pode se matricular em um sistema que se chama Alumni, onde você tem acesso a outras aulas do Rema em qualquer região do país que essa aula for ministrada, em qualquer professor que ministrar essa aula, você pode assistir novamente. Então, se você já é formado no Rema, eu te incentivo a se inscrever no Alumni. E o Fernando Leal, é o nosso coordenador doutrinário do nosso ministério, ele falou algo interessante. Se você escrever o Salmo 23 na porta da sua geladeira, ele não coloca alimento dentro dela. Se você escrever o Salmo 91 no painel do seu carro, ele não vai ativar um seguro celestial para o seu carro. Mas sabe, irmãos, quando você abre a porta da sua geladeira e aquela geladeira dá vazia, e você começa a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada eu terei falta, porque a tua palavra me garante que essa realidade não é a minha, a tua palavra me garante que o Senhor é o meu provedor, que o Senhor é o meu sustento. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu declaro agora em nome de Jesus, o poder criativo de Deus operando na minha casa, operando na minha vida, operando nas minhas finanças, e vai acontecer, porque a tua palavra funciona, porque a tua palavra ela é ungida. Amém. Assim nós declaramos sobre a nossa casa. Quando você viajar, irmãos, não precisa deixar o Salmo 91 aberto na porta, na sala da sua igreja. Começa a declarar: ah, Senhor, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Foi o Senhor que proveu essa casa. A tua palavra diz que os seus anjos estão ao meu derredor, me protegendo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, os anjos do Senhor guardando a minha casa. Eu declaro, Senhor, os anjos do Senhor guardando a minha saída, a minha entrada. É assim que nós interagimos com a palavra. É esse tipo de fluir que Deus tem expectativa a nosso respeito. Nada além disso. Isso não... Sabe, irmãos, se você está chegando aqui agora, deixa eu te ensinar algo que é maravilhoso nesse ministério. Aqui nós vamos te ensinar a não ser dependente de ninguém. A nossa dependência é do Espírito, amém? Você não vai ficar dependente do seu pastor, irmãos, porque a nossa dependência está em Deus. Aqui a gente vai te instruir na palavra, você fluir. Sabe, quando você se encontrar com alguém, irmãos, e eu já fiz isso logo no meu início da caminhada. Uma pessoa, a gente saiu para evangelizar lá no Parque Alfred. E era interessante que a gente, no dia 1º de abril, a gente comprou um monte de Bíblia. E aí a gente falou que aquele dia não era o dia da mentira, mas era o dia da verdade que liberta. E a gente começou a evangelizar ali, e foi maravilhoso, irmãos. Mas olha o que a falta de conhecimento nos faz. Em um determinado momento, uma pessoa queria aceitar Jesus. E eu virei para ela e falei assim: só um minutinho que eu vou ali chamar o meu pastor. A gente ri, mas é sério, irmãos. Porque às vezes, uma doença, uma enfermidade se levanta, enquanto a nossa dependência está em pessoas, a gente fica limitado em experimentar o poder de Deus. Mas glória a Deus, irmãos, pelo espírito de sabedoria e revelação. Glória a Deus que você vai sair daqui ainda mais ousado na palavra. Amém? E chegou o tempo, irmãos, do diabo parar de brincar com a sua vida. Amém? Porque o conhecimento chegou, o conhecimento liberta. E o poder de Deus opera por meio de você. Quando nós nos enchemos, e hoje, irmãos, nós vamos praticar isso. Nós vamos sair daqui fluindo cada vez mais no poder de Deus, amém? 2 Coríntios vai dizer o seguinte, 1:21, ora, é Deus quem faz em nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Ei, irmãos, quando o diabo falar que você não presta, que você não é capacitado, quando ele tentar botar medo em você, você vai dizer que você foi selado com o Espírito da promessa. Nós fomos selados com o Espírito da promessa, irmãos. E a Bíblia vai falar que ele testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos. Oh, aleluia. Diga comigo, eu sou ungido do Senhor.
Amém. E o segundo ponto que eu quero falar com você é que o Espírito Santo não é somente importante para nós, ele é vital. Ele é a vida de Deus. Abra comigo em João 14:16. João 14:16. Oh, aleluia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós outros. Sabe, irmãos, quando Jesus está tendo essa conversa com os discípulos, uma tristeza tomou conta dos discípulos. Porque Jesus, ele era o seu mestre. Jesus era aquele que discipulava, que orientava, que ensinava, que conduzia os seus discípulos. Mas quando ele diz o seguinte, não vos deixarei órfãos, ele quer dizer que ele deixaria alguém exatamente como ele é. Sabe, quando um pai abandona um filho, e quando Jesus está dizendo, não os deixarei órfãos, era exatamente uma atitude como se ele não abandonasse os seus próprios filhos. Esse termo também era utilizado como um mestre deixava os seus discípulos. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele enviaria outro do mesmo tipo, com o mesmo poder, com a mesma unção, assim como ele era, aquele que viria seria. Sabe, irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, ele abriu mão da sua divindade, como por exemplo, a onipresença. Jesus fala também que seria melhor para nós que ele fosse para junto ao Pai. Seria melhor para cada um de nós. Mas nós, irmãos, recebemos o Espírito de vida, o nosso ajudador, o nosso Consolador. Assim como Jesus era para os seus discípulos, o Espírito Santo é assim conosco. Sabe, o Espírito Santo nos discipula, o Espírito Santo ele nos treina, o Espírito Santo ele nos capacita, o Espírito Santo ele nos conduz. É como se ele pegasse pelas suas mãos e andasse juntamente contigo como um parceiro. É isso que o Espírito Santo é. Assim como Jesus era para os discípulos. Quando você abriu os evangelhos e você vê Jesus ensinando, você tem o próprio Espírito de Deus, igualmente como Jesus ensinava, o Espírito ele nos ensina todas as coisas. Aleluia. Essa palavra outro significa outro do mesmo tipo. Um outro consolador. É a palavra paracletos, o ajudador, o treinador. É aquele que está ao nosso lado. É aquele que exerce uma parceria. Ele é o nosso parceiro, ele nos encoraja, ele nos capacita, ele nos ajuda. Essa é uma das faces do ministério do Espírito. Te ajudar. Qual é a área da sua vida que você precisa de socorro? Ele é o seu socorro bem presente. Qual é a área da sua vida que você precisa de ensino? Ele é o seu treinador. Ele é o seu mestre. É ele quem te ensina. Mas na verdade é melhor que eu vá para que ele venha. Mas glória a Deus que ele já veio, irmãos. Glória a Deus porque essa é a dispensação. Glória a Deus, irmãos, que o Espírito Santo e Jesus são o mesmo, da mesma espécie, do mesmo tipo. O Espírito Santo, é ele quem testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Ele é o poder de Deus em operação, é ele que nos lava, é ele que nos regenera, é ele que nos recria. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, é ele que intercede por nós, é ele que nos consola, nos fortalece, nos santifica. Ele glorifica a Jesus por meio da nossa vida, é ele que nos vivifica, é ele que nos faz frutificar. Quanto mais eu vou frutificar. Abra comigo.
Aleluia. Diz o seguinte: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: ó Senhor, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus à casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Presta atenção. Enquanto Saul reinava, a arca na antiga aliança, que significava, representava a presença e o poder de Deus, ela foi abandonada, ela foi esquecida. Mas quando Davi foi levantado rei, ele recebeu instruções específicas do Senhor para não somente trazer a arca da aliança para a terra de Davi, para a sua região. Ele deu direções específicas de como isso deveria acontecer. E a Bíblia vai dizer que Davi reuniu cerca de 30 mil homens do seu exército para que pudesse realizar esse transporte. E a Bíblia vai dizer também que, um pouco antes do que nós lemos, que enquanto esse deslocamento ocorria, eles estavam dançando, cantando, celebrando, tocando instrumentos. Em outras palavras, eles estão fixando os seus olhos na conquista. E não há nada de errado a gente conquistar as coisas. Nada de errado. Eu costumo dizer que se você sonha, se eu sonho, se nós temos projetos pessoais, é porque Deus nos deu a capacidade de sonhar. E a Bíblia vai dizer que os pensamentos dele ao nosso respeito são pensamentos de paz, amém? A vontade de todo pai é que o seu filho prospere. A vontade que eu tenho sobre a vida dos meus filhos é que eles sejam mais próximos, mais bem-sucedidos em tudo aquilo que eu fui. O meu desejo é isso sobre a vida deles. Mas Davi acabou falhando na sua atenção nas instruções específicas de como valorizar a presença e o poder de Deus, que era a Arca da Aliança, representada ali naquele momento. E um imprevisto aconteceu. O boi tropeçou e a arca caiu. E Uzá colocou a mão, um homem chamado Uzá, colocou a mão na Arca da Aliança. E ele foi fulminado naquele momento. E a Bíblia vai dizer que Davi teve medo. O que eu estou querendo dizer com isso, para cada um de nós? É que não há nada de errado a gente conquistar as coisas. Mas a gente não pode deixar de fixar os nossos olhos no Senhor. E é que provê todas as coisas para as nossas vidas. A gente não pode deixar de valorizar a presença e o poder de Deus. Porque quando o imprevisto acontece, como ele tem nos encontrado? Quando nós desenvolvemos uma cultura de relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra e com a presença, sabe, independente das circunstâncias, quando ela nos encontra, nós estamos fortalecidos no Senhor. Agora, se a gente tem tratado o relacionamento com Deus como algo emergencial, é esse tipo de atitude que nós temos: medo, insegurança, dúvidas e incertezas daquilo que vai acontecer. E Davi encontrou a casa de alguém naquele momento e deixou a presença de Deus, a Arca da Aliança ali, na casa de uma pessoa chamada Obed-edom. Mas quando a cultura da presença e do poder de Deus é valorizado, tudo aquilo que a gente faz prospera, amém? E a Bíblia fala que durante aqueles 3 meses, tudo o que acontecia na casa de Obed-edom prosperava. Sabe, irmãos, é fundamental a gente valorizar a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi, recebendo essa notícia, ele foi lá, buscou a arca, tomou as devidas providências com relação ao deslocamento, como deveria proceder, como deveria fazer. E ele se tornou o rei mais temido de toda a região.
Ele se tornou o rei mais temido de toda a região. É isso que o diabo, irmãos, quando olha para você cheio do poder e do Espírito de Deus, ele pensa a seu respeito. Esse aí eu não posso com ele, não. Esse aí eu não posso me levantar contra ele, porque ele está cheio do poder e da presença de Deus. Sabe, irmãos, é assim que a gente tem que se acostumar. Eu queria chamar o louvor, por favor. A gente precisa valorizar a presença e o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder criativo. O Espírito, irmãos, é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É aquele que pode fazer e operar sinais, milagres e maravilhas na nossa vida. Mas nada, irmãos, nada daquilo que a gente conquista pode ser maior do que a presença do nosso Criador e do nosso Pai. Efésios capítulo 5, 17 vai dizer o seguinte: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós valorizamos a presença de Deus? Entoando ao Senhor cânticos espirituais. Nós valorizamos a presença, o poder de Deus, quando nós inclinamos os nossos corações ao coração do Senhor. Nesse livro, Rick Renner também, quando ele fala sobre sermos incendiados pela adoração, ele diz o seguinte: quando uma pessoa ou uma congregação foca deliberadamente em glorificar a Deus na presença de sua palavra, em uma atmosfera de louvor e adoração, sua presença manifesta é liberada para transformar as vidas aonde quer que haja necessidade de transformação. Sabe, irmãos, quando nós nos levantamos, inclinamos nossos corações, louvando, salmodiando ao Senhor, Deus não resiste, irmãos. É como se Deus estivesse diante do seu trono e falando: eu vou descer lá. Eu vou participar daquele momento glorioso. Fique de pé. Ele continua dizendo: o poder da presença de Deus que se manifesta quando os cristãos o adoram pode mudar sobrenaturalmente mentalidades, liberar revelação, trazer libertação aos oprimidos e curar os corpos afligidos pela enfermidade. Perceba, irmãos, o que a presença e o poder de Deus é capaz de fazer. Mudar sobrenaturalmente as mentalidades daqueles que necessitam de mudança. Ele libera revelação para aqueles que necessitam de revelação de quem Ele é, do que Ele tem, do que Ele pode. Sabe, irmãos, Ele também traz libertação. Ele também cura os oprimidos e aqueles que estão passando por qualquer tipo de enfermidade. E é isso que nós vamos fazer agora nesse momento. Nós vamos ministrar essa canção, como eu disse, Salmo 139. É a palavra cantada. São cânticos espirituais ao Senhor. Sabe, quando nós salmodiamos ao Senhor, o poder é manifesto. Quando nós cantamos e entoamos ao Senhor, o Espírito se move com liberalidade. Eu não sei daquilo que você precisa, eu não sei daquilo que você depende, irmãos, mas eu sei quem pode oferecer, quem pode transformar, quem pode operar sobre a sua vida. Por isso eu quero te convidar nessa noite, irmãos, a fechar os seus olhos e a rasgar o seu coração diante do Senhor, sabe, valorizando a presença e o poder de Deus. E sabe, Ed, eu não sei o que fazer. Começa a falar: santo, santo, santo é o Senhor. Sabe, santo é o Senhor. Oh, o Senhor é poderoso. Como eu te amo. Começa a falar palavras de adoração, palavras de amor. Começa a valorizar a presença de Deus. Começa a dizer o quão importante Ele é para a sua vida. Você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe o que Ele já operou na sua vida, irmãos.
O Senhor é bom, Pai. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde, Pai, nós iremos se só o Senhor, Pai, é aquele que satisfaz, Pai, aquele vazio que está dentro de mim. Ah, Pai, como é glorioso estar na Tua presença. Como é bom, Pai, te louvar e te adorar. Como é bom engrandecer o Teu nome sobre a minha vida, Pai. Oh, como é bom, Pai, a presença do Senhor. Como doce e agradável é a presença do Senhor. Oh, eu te amo, Pai, eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo. Oh, obrigado porque eu não sou órfão. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Meu Deus, tu me esquadrinhas, Senhor, tu me conheces antes mesmo que eu pare, sondas os meus pensamentos, sabe tudo sobre mim. Ah, como eu te amo, Senhor, meu Deus, tu me esquadrinhas, Senhor, meu Deus, tu me conheces antes mesmo que eu fale, sondas os meus pensamentos, sabe tudo sobre mim. Ah, como eu te amo. Aonde eu irei? Aonde fugirei? Aonde eu irei? Aonde fugirei? Tudo lá do céu estás, eu voar pelo mundo estás, caminhar no escuro, lá estás também. No jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás. Onde estou, tu estás também. 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 Se tu me lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Obrigado, Pai, porque nós não estamos sós.
Obrigado, Pai, porque nós não estamos sós, não somos órfãos. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos consola. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, todo aquele que necessita de consolo, recebendo agora. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, todo aquele que tem necessidade de um senso de paternidade, eu declaro, Pai, a Tua paternidade sendo revelada nessa noite, Pai. Pai, eu declaro que todo aquele que tem senso de inferioridade, Pai, o maior habita em você. O maior habita em você. Eu declaro, Pai, aquele que está cativo nos seus pensamentos, sofrendo com ansiedade, com depressão, com angústias. Oh, Pai, o Senhor nos liberta. O Senhor é o nosso libertador. E nós podemos experimentar de novidade de vida. Oh, Pai, aquele que está enfermo no seu corpo físico. Oh, Pai, o Senhor é a nossa saúde, Pai. Obrigado, Pai, cura do alto da cabeça, sola dos pés, operando agora, Pai, porque a Tua palavra nos garante que Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e a Tua palavra, ela funciona, Pai. A Tua palavra, ela não volta vazia, ela se cumpre, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que crê, Pai. Oh, e nós cremos no poder da Tua palavra. Oh, Pai, eu declaro, Pai, para aquele que está se sentindo inseguro. Ei, relaxe. Relaxe, irmão, descanse no Senhor. Descanse nos braços do seu Pai. Oh. Ei, deixa eu falar algo para você. Você que está perdendo as suas noites de sono. Ei, irmãos, vai descansar. Descansa no Senhor, irmãos. Descanse. Creia. Ore e descanse. Deixa Deus agir, irmãos. Deixa o Espírito fluir. Deixa Deus operar, irmãos. Oh. Ei. É tempo de descansar. É tempo de confiar. É tempo de se deleitar na presença do seu Pai. Oh, apenas creia e agradeça, Pai. Obrigado. Obrigado pelas contas pagas em dia, dinheiro sobrando, Pai. Pai, a minha realidade hoje é de desemprego. Como vai acontecer, eu não sei, Pai. Mas a Tua palavra diz que eu posso crer no Senhor, Pai, que dessa forma o Senhor vai se agradar de mim, e que de igual forma o Senhor é meu galardoador. Oh, Pai, o Senhor é o meu galardoador. De onde vem eu não sei, irmãos, mas vai operar na sua vida. O nosso papel não é entender, é crer somente. Por isso creia, descanse, desfrute. Oh, quem somos nós, Pai, diante da beleza da Tua santidade? Quem somos nós, Pai, diante de toda a criação? Oh, Pai, a Tua palavra diz que quando o homem foi formado, o Senhor olhou para cada um de nós e disse que foi muito bom. Oh, Pai, verdadeiramente a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanha. Oh, Pai. Tem alguém aqui que está sofrendo de ansiedade, depressão, angústia? Sabe, levante uma das suas mãos que eu quero ir até orar por você. Existe alguém com algum problema na mente, está ansioso com alguma coisa?
Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por mentes renovadas pela Tua palavra. Novidade de vida, novidade de vida. Aleluias. Pessoal, essa palavra é gloriosa. Sabe, agarra o que você recebeu essa noite. Eu creio, sabe, essa palavra, a palavra de manhã também, assim, o Senhor nos colocando, sabe, de volta na posição. Às vezes, as circunstâncias, elas nos tiram da posição. Mas em nome de Jesus, nós somos filhos amados. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não prova dessas coisas, hoje é um dia que você tem a oportunidade, o privilégio de aceitá-lo, sabe, de reconhecê-lo. A palavra nos diz para nós crermos com o nosso coração e conversarmos com os nossos lábios. Então, assim, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não faz parte da família de Deus, hoje é o seu dia. Hoje é o dia que Jesus marcou com você para transformar a sua eternidade, para transformar tudo na sua casa, para que você carregue esse poder e você flua no nome de Jesus, fluindo com esse rio do Senhor. Tem alguém aqui que ainda não é salvo ou que precisa se reconciliar com o Senhor? Às vezes a gente se distancia dele, sabe? Mas hoje é uma noite de reconciliação também. Sabe, você é filho amado, voltando para os braços, voltando para a sua posição, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa condição? Todos salvos? Glória a Deus, aleluia, gente. É um privilégio sermos salvos, né? O Senhor é muito bom, glória a Deus. Podem se sentar, por favor. Nós temos aniversariante dessa semana. Nascimento, novo nascimento, casamento. Pode vir aqui. Pessoal, vou pedir vocês para ficarem de pé novamente. Nós vamos orar, declarar sobre a vida deles o que nós desejamos para a nossa vida. Sabe, a bondade do Senhor, a fidelidade. Aleluia. Papai, muito obrigado, Senhor. É aniversário. É casamento? Glória a Deus. Aniversário. Eita, amém. Glória a Deus. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada uma dessas vidas. Obrigado pelo teu poder, papai. Obrigado por essa revelação.